Oi, gente, eu tô aqui no horário do meu almoço e vim gravar um vídeo pra vocês sobre crenças limitantes, que era algo que eu tinha bastante, só que agora tem diminuído muito. Uma coisa que a gente cresce ouvindo de pessoas de nossa família, né? Porque o nosso primeiro contato é com pessoas de nossa família, é que pra gente conquistar algo, a gente tem que primeiro passar por uma situação de sofrimento. E a gente só vai dar valor a tal conquista se a gente sofrer. E ao longo do nossos tempos de vida, ao longo que a gente vai amadurecendo, a gente começa a olhar para essa frase que só dou valor à conquista se eu sofrer. A gente vai ressignificando. Só que esse processo de cura interior, ele demora para muitas pessoas. E para outras pessoas, assim, outras pessoas não vão chegar nesse processo de entender o que eu entendi. Que para você conquistar algo, você não precisa sofrer para conquistar. Para você dar valor a algo, você não precisa sofrer para dar valor a este algo, a esta conquista. Não, gente. Tem muita gente no mundo que conquista muita coisa sem precisar sofrer. A pessoa vai lá, conquista e pronto. Eu achava que para que eu pudesse ser aprovada na UAB, eu tinha que sofrer muito. Eu tinha que, sei lá, passar por uma dificuldade muito grande, sabe? Por uma coisa assim muito séria, para que então viesse a aprovação na UAB. Esse estigma de sofrimento para dar valor foi tão grande dentro de mim que eu cheguei a imaginar que eu perdi minha mãe e como consolo dessa grande perda, eu conquistei a aprovação na OAB. Só, gente, que isso é um absurdo eu pensar nisso. Hoje eu entendo que isso é um absurdo, porque uma perda é algo assim, de alguém, de um ente muito querido, é algo assim, uma dor inimaginável e que jamais passa. A gente aprende a conviver com ela. E eu jamais poderia pensar em usar a memória da minha mãe, a partida da minha mãe, em troca de eu ter conquistado uma carteira do exame de ordem da OAB. Então, hoje eu vejo o quanto esse argumento é tolo e nos afasta de nossas conquistas. Porque as nossas conquistas não podem ser atreladas a sofrimento. Conquista tem que ser algo que vem da melhor forma, do bem pra gente, que a gente fique feliz na conquista. É tanto, minha gente, que eu consegui comemorar a minha aprovação no AB tem um mês. E olha que eu passei no dia 19 de setembro de 2023, minha gente. Vocês acreditam nisso? E eu tenho um mês que eu caí a ficha. Gente, isso é um absurdo. Você não comemorar sua conquista porque você atrela ao sofrimento. Aí quando chega no dia da sua conquista, você não consegue festejar porque você já sofreu tanto. Não, assim, na caminhada, às vezes você nem sofre, mas o seu psicológico faz você sofrer tanto que você tá tão cansado, mas tão cansado que você não consegue aproveitar. Então, assim, a gente tem que parar, minha gente, com essas crenças ilimitantes que fazem com que a gente não dê valor a nossas conquistas e só valorize quando sofrer por elas. É tanto que a gente, às vezes, conquista algo e acha que não conquistou, ou não é uma conquista, ou não dá valor porque não veio atrelada a um sofrimento. Ai, eu nem sofri, então a gente nem liga, nem se importa, sabe? Então, assim, minha gente, a nossa passagem aqui nesse mundo, ela é curta, né? Nós não sabemos qual é o lugar da fila que a gente está. Então, vamos ressignificar isso. Deus, ele nos deu uma vida para a gente viver da melhor forma possível.
da melhor maneira possível e vivermos felizes. E vamos viver felizes nessa vida com cada conquista. Chega, nem que na sua conquista seja a compra de um açaí, seja a compra de um fone de ouvido, mas seja feliz por cada conquista. E mais, seja feliz ao longo da caminhada até conquistar algo. Porque às vezes a gente fala assim, eu só vou ser feliz quando eu conquistar a minha casa própria. Aí quando chega na casa própria, fica aquela situação lá assim, tem aquela frase, o ócio de ter, né? Eu quero, fica naquele ócio, fica naquela coisa. E o tédio de possuir, quando consegue possuir, tá no tédio e não consegue festejar, porque já tá tão cansado de pensar em sofrimento, que não aproveitou a caminhada, e quando conquistou, acha que não é conquista, ou não consegue, sabe, vivenciar aquela vitória, aquela conquista. Então, nós temos que viver ao longo das conquistas e ao longo da caminhada, tá, gente? Então, esse é o vídeo que eu queria passar aqui pra vocês hoje, e obrigada por estar aqui comigo, tá bom? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tchau!